Muito bem, pessoal, que a graça e a paz estejam com todos. Hoje nós iremos falar de um tema que é a base para a introdução do nosso curso de aconselhamento pastoral. Eu costumo dizer o seguinte: quando uma pessoa vai fazer um curso de engenharia civil, por exemplo, ela não chega com a casa pronta e as aulas iniciam, o seu curso, a sua graduação inicia na parte do acabamento, na parte final. Todo curso ele começa do princípio, do início de todas as coisas. Então eu acho fundamental a gente iniciar do ponto de partida, onde tudo começa, para daí então a gente ir estruturando o conjunto de ideias para que a nossa formação seja coerente, né, gradualmente sendo formado, sendo moldado para tornarmos profissionais conforme a necessidade de cada ofício, né? Como, por exemplo, nosso curso de aconselhamento pastoral, ele é a capacitação para a pessoa atuar como um terapeuta. O terapeuta, ele não é, por exemplo, a pessoa que vai curar uma pessoa que tem problemas emocionais, mas ele tem que estar apto para mostrar o caminho para a autocura, entende? Então, nosso papel, ele é muito essencial para a sociedade nos dias de hoje. Bom, não vou estender demais essa nossa apresentação e já vou partir para a parte didática. Então, acompanhe comigo a gravação dessa aula, dessa videoaula, que será disponível nos grupos onde está sendo realizado o curso de aconselhamento pastoral na modalidade EAD. E na dúvida, vocês encaminham para mim novamente as suas perguntas, questionamentos, aquilo que ainda ficou pendente para nós irmos esclarecendo as dúvidas ao longo das aulas. Importante, pessoal, vocês estão vendo esse e-mail que é destacado aqui no rodapé do vídeo? Pois bem, esse é o e-mail da associação. Ali você encaminha dúvidas, sugestões, elogios, reclamações. Se porventura você ficou com alguma dúvida em alguma aula, precisa de um reforço em determinado assunto, em determinado módulo, ficou algumas questões, então você vai encaminhar sua dúvida para esse e-mail e o pessoal estará reunindo as informações. Se for dúvidas majoritárias entre os alunos, então é feito uma intervenção com a aula reforço. Entretanto, se porventura for uma dúvida isolada, então a gente tenta encaminhar por meio dos áudios os esclarecimentos necessários para esclarecer essas dúvidas, ok? Importante não ficar com dúvida. Vamos à nossa aula de hoje, então. Nós vamos, nessa aula bônus, falar sobre a antropologia bíblica, é algo que nós já falamos nos vídeos introdutórios desse curso. Está disponível uma etapa introdutória para esse tema. Entretanto, como desencadeou várias dúvidas, então fazemos mais uma aula bônus para esclarecer e deixar vocês afiados. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a menor partícula da matéria, que é o átomo. Bom, talvez você estudou isso no ensino médio, na sua aula de física, né? Então vamos lá. Esse desenho aqui, né, representa o átomo. Esse está representando o átomo. Você vê que tem o núcleo, tem a composição do núcleo do átomo, tem ali toda a parte estrutural. Bom, o átomo ele é a menor partícula da matéria. Então, ou seja, o que é matéria? Tudo que é visível, tudo que habita no mundo real, no mundo visível. Vocês lembram daquele anagrama que eu fiz no vídeo introdutório? Quem não viu, eu oriento vocês procurarem o link do vídeo e acompanhar, para poder vocês conseguirem se situar dentro dessa aula de hoje. Eu fiz um anagrama onde apontava do micro ao macro e passava ali no meio do caminho, ele chegava na zona do visível ou do real. Bom, o átomo, ele atua, ele entra em vigor, ou entra na existência, naquele anagrama, analisando aquele anagrama, nessa etapa, na etapa do real, na etapa do visível. E porque só existe o átomo onde existe matéria, ele é a menor partícula da matéria, beleza? E o átomo, ele é formado por um núcleo, e esse núcleo é formado por dois elementos, que são os elementos elétrons e os nêutrons, né? Que são cargas energéticas, ou seja, são cargas de luz, uma com o seu polo positivo ou com o polo negativo. E o que isso significa na prática? Significa o efeito de atração e de aversão. A mesma força que atrai é a mesma força que vai expelir os corpos, ou seja, esses dois
esses dois elementos, eles vão se atrair e vão se avergir um do outro. Então, essa maneira no qual existe no núcleo do átomo faz com que essas moléculas, né, esse núcleo não se funda, esses elementos não se unam. Sempre eles vão atrair-se e vão se avergir um do outro. E essa é a menor partícula da matéria. Importante enfatizar que ela é composta por energéticos, ou seja, ela é composta de luz. Aqui começamos a introduzir aquilo que nós conhecemos como a teologia ou a antropologia bíblica. Por quê? Primeiro, antes de passarmos para essa etapa, vamos passar mais uma pincelada para entendermos mais sobre essa questão do átomo. O átomo, ele é a menor partícula da matéria. Que matéria? Matéria de quê? Matéria de toda a existência, ou seja, se pegarmos o ser humano ou pegarmos esse quadro, o material, e formos desmembrando ele em partículas cada vez menores, menores, nós vamos chegar no átomo. E o átomo é a igualdade entre a minha essência e a essência desse quadro. Ou seja, a menor partícula que compõe a minha matéria como ser existente é a mesma partícula que compõe a existência desse quadro, que antes foi uma árvore, enfim, foi transformado, mas para vocês compreenderem. Então, a menor partícula da matéria, ela é igual para todo ser da zona existencial. Beleza? Olha só que interessante essa parte aqui agora. No núcleo do átomo, a menor partícula da matéria é composta por luz. Então, significa que toda a matéria, ela procede da luz. O que é a luz? A luz, ela vamos colocar assim de uma forma mais simplificada, ela é a partícula, vamos colocar assim, a partícula, né? A partícula da vida, de uma forma mais simplificada. Então, a luz, ela só existe aonde vai existir vida, entende? É por meio da luz que se desenvolve a vida. Fez mais sentido para vocês? Ou seja, então, pela existência da luz entre os componentes que formam o núcleo do átomo, da menor partícula da matéria, significa que essa composição que gera luz, né, é a que vai dar início, é o pontapé inicial à vida. Beleza? Então vamos lá. Se no núcleo existe luz, então nós temos um ponto de coerência, por exemplo, com a teologia. Sim. Porque, olha, vamos lá. Eu separei alguns versículos bíblicos aqui para nós podermos analisar. Beleza? Fazemos uma análise e entendermos. Primeiro, vamos começar por Gênesis 1:3, que vai dizer: E Deus disse, haja o quê? A luz. Deus disse, haja a luz. Agora, segura esse versículo, nós vamos agora lá nos evangelhos. Os evangelhos, os 4 evangelhos, escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João, é uma biografia de Jesus Cristo. Ali vai trazer a parte biográfica apontada para um traço do perfil de Jesus. Como, por exemplo, nós vamos analisar o Evangelho de João, que aponta para Jesus como o Altíssimo, né? Como uma águia, como um ser espiritual, um ser supremo, né? Um ser como Deus, aponta ele como sendo Deus, né? O Evangelho de Marcos, que aponta para ele como se fosse o servo, né? A referência do boi, do servo, né? O Evangelho de Lucas, que vai apontar ele como filho do homem, né? E o Evangelho de Mateus, que vai apontar para ele como leão da tribo de Judá. Então, ou seja, os 4 evangelhos traçam a biografia e os traços da personalidade, né? Daquilo que é Deus na sua forma de Jesus, né? Jesus sendo Deus, melhor dizendo. Então, vamos lá. O Evangelho, conforme escreveu João no capítulo 8, versículo 12, são as próprias palavras de Jesus Cristo dizendo: eu sou o quê? A luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. O próprio Jesus afirmando: eu sou a luz do mundo. E já lá em Colossenses, que é a carta de Paulo aos cristãos de Colossos, né, vai dizer o seguinte, no capítulo versículo 15 e 16,
vai dizer por meio, né, vou colocar com as minhas palavras para ficar mais fácil de compreender, senão teríamos que analisar todo o contexto da passagem. Vai dizer, por meio de Jesus, tudo foi feito, tudo é feito por meio dele, por meio de Jesus. Ou seja, então agora vamos unificar essas três passagens para chegar a um entendimento comum. Beleza. Então, Jesus ele é a luz do mundo. Tudo que foi feito por meio de Jesus, né? E Jesus, ele começa a se apresentar no princípio de tudo. Lá em Gênesis, o livro de Gênesis, ele aponta para o começo da história humana, o começo da criação do universo. Então, ou seja, quando o haja luz, que está em Gênesis 1:3, aponta para Jesus. Jesus é a luz que ilumina toda a criação. E quando nós vamos olhar, um traço da criação que foi gerada por meio de Jesus habita em cada um de nós, que é une toda a existência, que é da menor partícula da matéria, que é composta por luz. Ou seja, na nossa composição subatômica, né, do nosso átomo, né, ela é formada da luz, ok? Então, essa é a construção antropológica, segundo a Bíblia, do ser humano e de toda a existência. Até aqui deu para pegar? Beleza, vocês entenderam a parte da atração e da aversão, ok? Que é aquilo que atrai, aquilo que espere. E nós vamos falar agora, nós vamos introduzir novo conteúdo e explicar para ficar mais fácil de compreender. Bom, pessoal, vamos dar mais um salto no entendimento dessa etapa para vocês compreenderem melhor. Bom, aqui agora nós vamos ver o agrupamento de cada partícula, o que vai se transformando no meio da existência. Então vamos lá. O agrupamento de átomos vai gerar moléculas. Um agrupamento de moléculas vai gerar célula. Aqui, nesse agrupamento de moléculas, nós temos uma característica bastante diversificada por cada espécie que está sendo criada. Como, por exemplo, aqui nas moléculas desencadeia, por exemplo, a criação do sistema flora e fauna, né? Ou seja, da criação de plantas, vegetação em geral e da criação de animais, né? de espécies em geral, da parte animal e da parte vegetal. Então é nas moléculas que começam a haver essa diversificação de espécie, beleza? As moléculas compostas essa aqui já vem para o lado mais da fauna, né, dos animais, né? Então, ou seja, o agrupamento de moléculas forma a célula, que já é a célula animal de cada espécie, ok? O agrupamento de célula animal de cada espécie, ao se agrupar, vai formar tecidos, que são os tecidos que compõem cada órgão. O agrupamento de tecido vai formar os órgãos, né? E quando nós falamos em órgãos, nós vamos ver que existem vários órgãos que compõem o nosso sistema, né? Nosso sistema nervoso. Então, ou seja, o agrupamento de tecido vai formar os órgãos, o agrupamento de órgãos vai formar o sistema, que é, por exemplo, o sistema digestivo, o sistema urinário, né? O sistema respiratório, o sistema nervoso, entende? E o agrupamento de todos esses sistemas vai formar o antropo, né? E quando nós trazemos em outras espécies, vai formar o animal, vai formar espécies por meio de toda essa composição molecular, beleza? Até aqui deu para compreender, tudo certinho. Podemos passar para a próxima etapa. Se tiver com alguma dúvida, vocês pontuem e a gente vai tratar.